Município de Sombrio decreta situação de emergência após chuva de granizo e você vai ver também. SUS deve disponibilizar listas de medicamentos online. Brasil vive a maior onda de calor e temperaturas ficam perto dos 40 graus. Criciúma inaugura nova estrutura de saúde no Rio Maina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Hoje não vou falar muito do tempo não, porque já virou, tá vindo frente fria. Temperatura na casa dos 4 graus ao amanhecer neste sábado, domingo, segunda e na próxima terça-feira. Então, se você já tinha guardado as cobertas ou então a roupa de frio, tira tudo do armário, porque vai ter temperatura bem baixinha na maior parte do estado. E, é claro, na área serrana, previsão de geada e temperatura negativa. Então, essa parte aí você já sabe, a gente já atualizou você a semana inteira aqui no Informe Região e já eu falo dos prejuízos causados pela chuva de granizo. Mas ontem, um rastro luminoso cortou o céu do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Olha só que curioso. No começo dessa madrugada, e impressionou muita gente que estava acordada e que olhava para o céu e pôde observar esse facho de luz se deslocando como se fosse um meteoro. A cena foi vista em diversas cidades gaúchas e até no sul de Santa Catarina, aqui na nossa região. O que se viu no céu foi reentrada do estágio superior do foguete russo Soyuz SL-4RB, que foi lançado na última terça-feira no Cazaquistão, de acordo com as informações do site Metsu. Então, portanto, essa foi a imagem aí que ontem impressionou o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, o pessoal achando que era um meteoro, algo mais que pudesse causar algum tipo de perigo, mas claro, lixo atmosférico lançado na atmosfera, quando cai, tem a sua periculosidade, com certeza, né? Se cai em área povoada, enfim, mas estava sendo monitorado e esse é o rastro aí deixado por esse lixo atmosférico que acabou entrando aí do foguete que foi lançado nessa semana no Cazaquistão, o foguete russo. A imagem impressionou aí, o pessoal ficou bastante curioso, bastante vídeo na internet, diversas versões ali do pessoal narrando essa visão dessa entrada desse objeto na atmosfera. Então, ficou a curiosidade para essa sexta-feira para a gente abrir o nosso Informe Região. E mudando de assunto, o Brasil está vivendo uma onda de calor em pleno inverno. Em algumas cidades, o termômetro está na casa dos 40 graus ou acima dele, superando os registros históricos para o mês de agosto. Quase todo o Brasil está enfrentando esse calorão fora de época, mas as temperaturas devem subir mais no centro-oeste e no sudeste, onde os termômetros ficarão perto dos 40 graus ou acima deles. Cuiabá, capital do Mato Grosso, registrou o dia mais quente do ano nesta quarta-feira, mais de 40 graus. No Rio de Janeiro, a máxima chegou aos 38,1 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, e teve praia lotada no meio da semana. Na capital paulista, os termômetros superaram os 32 graus, um recorde histórico para essa época do ano. Com esse calor todo, a umidade relativa do ar despencou em várias partes do país. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para risco de incêndio em todo o estado. Mas algumas recomendações, como beber bastante água e evitar a exposição excessiva ao sol, ajudam a enfrentar esse período seco com a saúde protegida. Segundo os especialistas, o clima atípico deste mês se deve a uma grande massa de ar quente e seco que se encontra sobre o Brasil.
Essa massa que eleva a temperatura é formada por uma combinação do fenômeno meteorológico El Niño e do aquecimento global, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento. Intensa, mas curta. A onda de calor começa a perder força já nesta sexta-feira e o frio vem com tudo no fim de semana. Pois é, para o Sudeste o frio vem com tudo a partir de hoje. Para a gente já chegou, não vamos esquecer que até o começo da semana a gente também estava com essas temperaturas aí na casa dos 40 graus em muitas cidades aqui em Santa Catarina. Chegou a frente fria ali na terça-feira, começou a mudar as coisas, teve chuva, queda de temperatura super brusca. Quarta a gente estava com 30 graus ali por volta do meio-dia, chegou à noite, já caiu 10 graus, muito brusca essa mudança de temperatura. Então, como disse também na matéria, água, mesmo no frio, mesmo no calor, tem que tomar bastante água, se hidratar, porque o corpo precisa se organizar com tanta mudança aí de temperatura. O SUS deverá disponibilizar a partir de janeiro a lista de medicamentos em estoque. Essa é uma nova lei já publicada no Diário Oficial da União que determina a atualização desses estoques a cada 15 dias via online. O Ministério da Saúde já disponibiliza uma lista mais simplificada para o programa Farmácia Popular do Brasil, que faz parceria com a rede privada de drogarias, onde aparecem os tipos de medicação voltados à atenção primária à saúde, que podem ser retirados nessa rede. Mas as quantidades disponíveis não são informadas e não há atualização frequente. Agora, essa nova medida altera a Lei Orgânica da Saúde de 1990, que trata da promoção e do funcionamento dos serviços do setor. O texto adicionou ao campo de atuação do SUS, descrito na lei, a obrigatoriedade de disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas. A proposta original foi apresentada pelo ex-deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, em 2019. Inspirada em uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, interior paulista. Segundo ele, a divulgação dos estoques, além de melhor gestão na aquisição dos medicamentos, evitará o deslocamento desnecessário de pacientes, que perdem tempo e dinheiro nas visitas constantes às farmácias e não conseguem obter o remédio indicado, o que é, no fim das contas, um enorme desrespeito com os usuários da rede pública de saúde. Além das farmácias populares, também são geridas pelo SUS as farmácias hospitalares, as especializadas, que mantêm medicamentos de alto custo, e as farmácias das unidades básicas de saúde. Uma pesquisa mostrou que metade dos consumidores com nome sujo no país não consegue sair do vermelho. E, segundo especialistas, o problema de muitos quase sempre é o mesmo: a falta de educação financeira. Nas ruas, não é difícil encontrar quem tenha contas em atraso. Ixi, tá difícil, viu? Tô devendo tudo. Minha irmã, é uma situação, porque como a gente tira de um lugar para colocar em outro. A gente vai empurrando do jeito que dá, né? A gente vai apertando de um lado, aperta do outro e assim vai. Pesquisa Genial Quest, realizada neste mês de agosto com um pouco mais de 2.000 pessoas, mostra que 56% dos brasileiros têm ou já tiveram o nome incluído no SPC Brasil e Serasa. E 51% ainda não conseguiram limpar seus nomes. O gerente da Serasa, Thiago Ramos, pontua as principais razões para a inadimplência. Você tem a inflação, que por mais que ela tenha oscilado nos últimos meses, ainda está num número elevado, e isso é o principal fator que corrói o poder de compra do brasileiro. Quando ele tem o poder de compra reduzido, inevitavelmente é necessário escolher aonde vai o seu dinheiro. A prioridade normalmente são as contas básicas, como aluguel, mercado, água, luz e gás. O resto acaba postergado, especialmente por quem tem rendimentos menores. A maior parte dos consumidores com nome sujo recebe de 1 a 5 salários mínimos, segundo o estudo Genial Quest. Pessoas que muitas vezes não sabem como enxugar as contas
para honrar a dívida acumulada. Mas a mestre em educação financeira, Cíntia Sena, diz que sempre é possível encontrar uma saída. Explica que, para isso, é preciso primeiro entender o que gerou o endividamento. A partir desse momento, já entendi. Pode ser um desemprego, pode ser uma compra que a gente fez no momento que não era para ter sido realizado. Agora a gente vai começar a resolver o problema, resolver a situação de posse dessa informação. Depois é necessário avaliar ganhos e demanda de gastos para entender se o orçamento bate. Se não, já pode ser mais um indicador que, mesmo que eu tente buscar resolver as dívidas, o meu padrão de vida, a minha estrutura de orçamento, ela não está bacana, porque ela já falta, mesmo eu não tendo dívida nenhuma. Agora, se ele estiver negativo, a gente vai ter que ir para uma ação que a gente chama de faxina financeira. Ou seja, vou ter que olhar quais desses gastos eu vou ter que eliminar, diminuir, talvez cortar de vez, para eu conseguir fazer com que essa estrutura fique positiva e, a partir disso, eu consigo pensar numa estratégia de sair dessa inadimplência. Pode ser que eu tenha, às vezes, muitas coisas na minha casa que eu não uso, que esteja ali parado, que eu possa trazer como um instrumento de geração de uma renda. Assim, pode se tornar possível começar a renegociação de dívidas. O próprio Serasa tem programas para isso. Quem tem facilidade com computador ou celular, negocia sem sair de casa, acessando o nosso site, serasa.com.br, ou baixando o aplicativo Serasa. Quem não tem facilidade ou não tem acesso a computador ou celular, não fica de fora, pode ir a qualquer agência dos Correios em todo o país. E não importa o valor da dívida nem o montante disponível para o pagamento. A Rosane, por exemplo, está desempregada, mas resolveu vender doces na rua para sair do vermelho. 5 paçoquinha, 2 fines. Esse é R$10, também tem um de 5, que é com 5 paçoquinha, e também tem a paçoquinha solta. Ela diz que já faz tempo que está com o nome sujo, mas agora já começou a negociação com a Serasa. Eu tô ansiosa para limpar o nome. Vai chegar lá. Vou. De pouquinho em pouquinho, de paçoca em paçoca. De paçoca em paçoca. Obrigada, tchau. O governo federal também criou o programa Desenrola Brasil para reduzir os números da inadimplência. Mas a especialista em finanças diz que, mais do que sair do vermelho, a população precisa transformar o comportamento com educação financeira. Precisa, sim, ter muito mais iniciativas de fomentar essa educação que, infelizmente, a gente não teve na base escolar, não tivemos muitas das vezes com a nossa família. É algo que está começando agora, a gente vai produzir ainda resultados para as próximas gerações, só que nas gerações que já estão aí lidando com essa ferramenta chamada dinheiro, essa ferramenta chamada crédito, precisa sim conhecer, aprender, para que elas possam sair e não voltar mais. É bom ter consciência. A seguir, dormir com os pets pode trazer riscos à saúde de tutores e também dos animais. E você está a fim de investir um pouquinho no mercado financeiro? Será que é uma boa? A gente vai esclarecer todas essas situações para você no Sala de Entrevistas dessa semana, com o doutor em Economia, Alcides Goulart Filho, que vem aqui te dizer quais são as aplicações mais seguras. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, minhas amigas Mulheres que Vence.
Eu me chamo Ivanete Santos, estou passando por aqui para fazer aquele convite todo especial para vocês, que nesse dia 29/8, isso mesmo, que será numa terça-feira em 2 horários, 14 horas e 19h30. Nós estaremos aqui reunidas na nossa sede regional aqui de Criciúma, a qual o endereço é Rua Miguel Patrício de Souza, número 300. E neste dia estará comigo também a nossa querida pastora Lourdes. Olha, com certeza nós estamos aqui fazendo esse convite todo especial. Para você, mulher que vence, vir participar conosco, você que gostaria de avançar, quem sabe você está faltando avançar, não está conseguindo avançar. Então esse dia vai ser especial. Você que mora aqui em Criciúma, nos bairros aqui de Criciúma, gostaria que você viesse nesse convite especial para você. Mulher que vence, mulher que quer vencer, mulher que tem um propósito ali que Deus tem colocado no teu coração. Eu quero uma mudança, eu quero agir de Deus na minha vida. Então você não pode ficar de fora. São 2 horários, às 14h e também às 19h30. Você é a nossa convidada toda especial para estar conosco. Com certeza, pastora Lourdes, vai ser bênção em nome de Jesus. E você, minha amiga, não venha sozinha. Convide lá uma parente, convide lá uma colega de trabalho e olha que neste dia venha estar junto conosco para que juntas possamos buscar a presença e o poder de Deus. O endereço na nossa IGD aqui de Criciúma, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, aqui ao lado do terminal. Aguardamos por vocês em nome de Jesus. E atenção, se você quer uma chance de aprender uma nova profissão, aumentar a qualificação em diferentes áreas de forma gratuita, estão sendo oferecidos pelo Bairro da Juventude os cursos contemplados por uma parceria de fotografia com celular, metrologia mecânica, soldador MIG, confeiteiro, pães caseiros, instalação e manutenção de ar-condicionado, programador CNC básico, fresador, ajustador, mecânico e eletricista instalador predial. Os interessados nesses cursos podem se inscrever na Secretaria do Bairro da Juventude. Basta levar os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3403-2700 e 3403-2712. As vagas para as turmas têm que ser preenchidas e elas podem ser por homens e mulheres a partir dos 16 anos ou mais, sem limite de idade, tá? E também não tem exigência nenhuma de escolaridade mínima. Então, portanto, se você aí está procurando uma nova opção de escolaridade, de emprego, de profissionalização, são cursos de ótima qualidade, são cursos gabaritados que o Bairro da Juventude está oferecendo de forma gratuita. Então, entre em contato, se inscreva, quem sabe aí está uma bela oportunidade de você mudar de profissão ou você ganhar um dinheirinho a mais, de repente, ali ó, faz a manutenção de ar-condicionado, daqui a pouco, final de semana, dá para você tirar um troquinho a mais com essa qualificação, enfim, tem bastante oportunidade, panificação, confeiteiro, os cursos de panificação do Bairro da Juventude, maioria das vezes o pessoal já sai empregado, porque é uma área que sempre está precisando de mão de obra qualificada, então fica a dica aí, dá para o pessoal aqui da região procurar e se qualificar, ainda mais que é gratuito, né, gente? Compartilhar a cama com pets é um hábito de muitos tutores de animais de estimação. A prática, apesar de não ter contraindicação médica, pode trazer riscos tanto para os bichinhos quanto para os tutores. Apesar de não ter contraindicação, há alguns aspectos que devem ser considerados. Existem pessoas com quadro alérgico a pelos de animais. Nestes casos, o animal nem poderia estar dentro de casa. De acordo com especialistas da área, são raras as situações em que os animais transmitem doenças para seus donos e, em quase todos os casos, os transmissores são pets sem acesso à higiene básica.
Por isso, alguns cuidados simples são suficientes para se estabelecer uma relação com benefício mútuo, como limpar as patas depois de um passeio na rua. No caso de cachorros, independentemente da idade e do porte, é preciso ficar atento aos cuidados com a coluna e as patas. Camas muito altas, por exemplo, podem ser um risco, principalmente para os de porte pequeno, por causa da coluna e o esforço para tentar subir, ou para as patas no impacto ao descer. Outros cuidados veterinários necessários para o pet não transmitir doenças são manter as vacinas dos bichinhos em dia, principalmente a antirrábica, já que essa doença é uma zoonose. Recomenda-se também que estejam em dia a vacinação polivalente ou múltipla, além de estar com a aplicação de vermífugo e a profilaxia para ectoparasitas atualizadas. E sempre que o pet tiver sinais ou sintomas de doença, o tutor deve buscar auxílio veterinário para o correto diagnóstico e tratamento o mais rápido possível. Fazendo tudo isso, o seu animal ficará saudável e feliz, assim como você. E atenção, o plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou por unanimidade o projeto de lei que estabelece como indeterminado o prazo de validade dos laudos médicos que atestam deficiências permanentes, aquelas que têm impedimento de longo prazo, ou seja, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O PL 351/2022, de autoria do presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e outros 3 parlamentares, segue agora para a votação da redação final, antes de ser encaminhado para do governador Jorginho Melo. A proposta, aprovada nesta terça-feira, altera o artigo 5º da Lei 17.292/2017, que consolida a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência, conforme o novo texto. O laudo médico que atesta a deficiência permanente terá validade por um prazo indeterminado, ou seja, não vai ter quantidade de tempo, que pode ser emitido por um profissional, claro, da rede pública ou privada, observados os demais requisitos exigidos pela legislação para emissão atualmente do documento. E ele precisa ser renovado até então anualmente, ou seja, as mães, os pais que precisam todos os anos dos recursos e muitas vezes não tem, porque a gente sabe que a fila está grande, para as crianças serem laudadas novamente com autismo, com algumas outras doenças neuropsicológicas, que são doenças que a gente não vê. É isso que se trata a lei. Também tem doenças que são aí de outros aspectos que elas precisam de laudo. O médico precisa dizer que a criança tem aquela doença, principalmente as crianças que a gente fala, né? Mas tem adultos, claro, pessoas que precisam desse laudo. O que acontece? Todos os anos eles têm que ser renovados. Por que eles existem? Eles têm que ser apresentados em diversos locais, como escolas, dá prioridade para o atendimento numa unidade de saúde, também num hospital, enfim, tem todas as complexidades da lei. Então, agora, com essa nova lei encaminhada aqui pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pode ser que depois dela findada e sancionada pelo governador Jorginho Melo, se assim acontecer, esses laudos não vão precisar todos os anos serem refeitos, o que desafoga também o Sistema Único de Saúde dos municípios, né, ajuda as secretarias de saúde dos municípios, mas também, né, tem que ter uma averiguação maior nesses casos e nesses laudos para que eles sejam realmente dados conforme as doenças e as especificações garantidas na lei. Então, está encaminhando isso daí, uma boa notícia, pelo menos para quem já tem um laudo, para quem todo ano tem que ficar lutando para essa renovação. A seguir, Complexo de Saúde de Criciúma é inaugurado no Rio Mãe. Jesus é suficiente, pessoal, para salvar o mundo, tá? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Senhor Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ele é suficiente para salvar você, salvar a sua casa, salvar a tua alma do inferno, levar você para o céu. Desde que a pessoa venha até essa fonte, reconhecendo que é necessitado, que precisa arrumar a vida para alcançar a bênção, seja quem for, ela alcança misericórdia. Não, Jesus ele chama vários tipos de pessoa. Jesus ele chama o cansado, ele chama o sedento e ele chama o pecador. Em Mateus 11 ele chama dizendo: venha a mim você que está cansado, oprimido, que eu te aliviarei. Então Jesus ele chama o cansado. Jesus ele é a fonte que sacia o vazio, que preenche o vazio do homem, que liberta, que cura, que transforma. Dentro de cada pessoa tem um buraco do tamanho de Deus, que só Deus se encaixa ali para fazer o ser humano uma pessoa abençoada. Olá, povo abençoado, Pastor Márcio com mais uma super indicação da nossa juventude, diretamente aqui do Shopping do Povo de Deus. Esse CD especial do nosso amigo Ronaldo André. Eu creio que você será edificado através das canções. São 12 faixas inspiradas pelo Senhor Jesus, e eu creio que não só você, mas toda a tua casa será edificada para a glória de Deus, tá bom? Esse CD com outros CDs aqui, DVDs também, você gosta de louvar e adorar o Senhor, você encontra aqui no Shopping do Povo de Deus, na Avenida São João 815, aqui no centro de São Paulo, na República. Tem uma equipe aí preparada para te atender. Corra lá e entre em contato com um desses telefones. O site está aparecendo na sua tela. E eu creio que além dessas canções, existem outras que vão edificar a sua fé para a glória de Deus. Você é uma esposa de pastor. E sabe o que isso significa? Significa que você é o suporte, o lugar de descanso e a força que este líder espiritual necessita. As esposas de pastor são mulheres especiais. Elas compartilham um chamado incomparável, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios únicos. Aqui está o segredo. Juntas elas são mais fortes. Unidas em oração, na busca do mesmo propósito, essas mulheres são instrumentos preciosos para a obra de Deus. Foi por isso que Oretha Reagan escreveu o livro O Preço Não é Maior do que a Graça de Deus. Este livro é um guia prático, um ombro amigo e uma fonte de inspiração para todas as esposas de pastores e líderes. Se você é esposa de pastor, esse livro é para você. Nele, Oretha compartilha suas histórias, lições e seus conselhos práticos que lhe ajudarão a vencer os desafios da caminhada. Junte-se a Oretha nesta jornada e descubra a verdadeira força das esposas de pastor. Relação de candidatos ao Conselho Tutelar foi homologada. Sombrio decreta situação de emergência após chuvas de granizos e essas e outras notícias você vai acompanhar agora no nosso giro. A Prefeitura de Sombrio emitiu o decreto 133 devido aos estragos causados por uma tempestade de granizo que se formou sobre a região, danificando cerca de 400 casas em todos os bairros do município e localidades do interior. A medida decreta a situação de emergência devido aos danos nas residências e autoriza as ações coordenadas da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil, incluindo a convocação de voluntários e a mobilização de recursos, além de autorizar a entrada em propriedades para resgate. O decreto foi publicado neste dia 24 no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, na edição 4.311, e vigora por 180 dias, visando a recuperação das áreas afetadas.
Programada para acontecer no próximo dia 1º de outubro, a eleição para a escolha dos 10 novos conselheiros tutelares de Criciúma será realizada no Ginásio Municipal Irmão Valmir Orsi. Os cidadãos interessados em participar do pleito eleitoral terão das 8 da manhã às 5 da tarde para votarem. Todos eles deverão ser maiores de 16 anos e ter o título de eleitor. E também poderão fazer o voto no Conselho Tutelar da região em que residem. A votação será sigilosa e os eleitores votarão em cabines indevassáveis e as urnas eletrônicas serão cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em caso de dúvidas, nos locais de votação estarão fixados as listas dos candidatos habilitados com os seus respectivos números. Serão necessários que o eleitor leve um documento com foto e comprove a sua identidade. Mais de 240 pacientes de SARA receberam a ordem para o exame de tomografia na última quinta-feira, em mais uma edição do Zero Fila. O governo municipal entregou as autorizações no auditório do Paço Municipal Ângelo Lodete. A projeção é zerar a fila da tomografia na próxima semana. Desde 2021, mais de 12.500 autorizações já foram realizadas. Os pacientes saem da prefeitura com o local e a data definidos para a realização dos exames. Finalizando as etapas de roteirização, o projeto de desenvolvimento turístico do Geoparque Mundial da Unesco, Caminho dos Quênios do Sul, passa agora pela fase de pesquisas. Os profissionais da Unesc, contratados pelo Sebrae, aplicam os questionários a moradores e turistas dos 7 municípios envolvidos. O objetivo é levantar dados que permitam monitorar e qualificar as estratégias de promover o turismo na região. O prazo final de entrega das pesquisas é para 30 de setembro. Após será realizada uma análise dos dados colhidos e a distribuição dos relatórios para os municípios ainda em outubro. As informações também devem ser usadas no desenvolvimento da Georrota. A Casa Guido une as forças com a comunidade para recuperar os prejuízos causados pelo incêndio registrado na última quarta-feira, dia 16 de agosto, e prepara o tradicional pedágio solidário para este sábado, como forma de viabilizar recursos para a reforma do espaço destruído. O pedágio acontece das 8h30 da manhã à 1 da tarde em 5 pontos de Criciúma, causado por um curto-circuito em uma tomada na qual estava ligado um ventilador. O incêndio da última semana destruiu o espaço destinado ao descanso de pais e crianças e adolescentes atendidos pela casa. A estimativa de custo para a recuperação deste cômodo, conforme o presidente da casa, Rogério Campos, é de R$50 mil. E Criciúma tem uma nova estrutura em saúde no complexo do Rio Maina, que será o lugar que irá atender a população de diversas especialidades. Os criciumenses terão agora um local destinado à saúde, com vários atendimentos. Trata-se do Santo Agostinho Complexo de Saúde, que foi inaugurado na noite desta quinta-feira. Ao todo serão oferecidos 27 tipos de atendimentos especializados e 12 outros serviços da Secretaria de Saúde de Criciúma no local. Vários serviços serão oferecidos à população de Criciúma, toda a população de Criciúma, necessariamente, ela vai passar por aqui com o serviço do Telesaúde, com o SAMU, o motorista por aplicativo. Aqui nós vamos ter o controle de saúde da mulher, saúde da criança, da gestante, enfim, todos os serviços serão realizados aqui, nesse ambiente, ou passam por aqui de forma digital. O prédio foi reformado e ampliado e está equipado com clínicas, academia para reabilitação especializada e salas de acolhimento. No local serão feitos atendimentos como com fisioterapeutas, nutricionistas, social, psicologia, profissionais de educação física, fonoaudiologia, enfermagem, atendimento médico e de pacientes em situação de rua. A Secretaria de Saúde de Criciúma prevê mais de 20 mil procedimentos sendo realizados por mês no complexo. O local inicialmente funcionará das 7 da manhã às 5 horas da tarde. O Centro de Promoção, Prevenção, Recuperação e Reabilitação em Saúde, o Telesaúde, Central de Transportes, Núcleos e Práticas
práticas integrativas e complementares, além dos programas Melhor em Casa, Consultório na Rua, Criança Saudável, Saúde da Mulher e Programa de Órtese e Próteses. Uma base do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, também foi implantado no local. Uma grande oportunidade para os munícipes de Criciúma, tudo concentrado num lugar só, vai ser no Rio Maina. Então, esse centro aí, para pegar a referência, foi onde foi o centro de reabilitação da Covid-19 também, né? Por muitos anos foi a casa psiquiátrica ali no Rio Maina, depois ficou parado, virou o centro de triagem pós-Covid, virou o centro de reabilitação pós-Covid, depois teve toda a estrutura renovada, né? Tentou-se montar o hospital ali através de uma parceria público-privada, através de uma parceria com o governo do estado, não deu certo, e agora o município pegou essa estrutura, reformou tudo, ampliou e está colocando esse complexo de saúde tudo num só lugar. Por um lado é ótimo, porque aí o munícipe, né, vai tudo direcionado. Quando tiver uma fisioterapia, já sabe que é lá. Quando tiver uma triagem para outra especialidade, já sabe que é lá. Já é tudo direcionado num só lugar. Por outro, vamos esperar que tenha locomoção para esse povo chegar lá, porque não é todo mundo tem carro, né? Não é tão pertinho aqui da área central de Criciúma. Então, né, ônibus, horário de ônibus especial, é bom aí a prefeitura também conversar com a companhia de ônibus para ajeitar, para que a população, né, tenha o seu direito de ir e vir, principalmente falando de saúde. Mas é lindo, complexo e muito bem estruturado. Parabéns novamente ao município de Criciúma. E com essa informação, a minha região desta sexta-feira e dessa semana, que também traz mais informações para você nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Você também acompanha nossas notícias através do canal do YouTube, @TV Primavera, /TV Primavera Criciúma no canal do YouTube. Gente, eu fico por aqui, daqui a pouco às 2 horas tem o culto da Igreja da Graça para você também. Tem mais uma edição do Boletim Primavera que chega no finalzinho da tarde. Antes tem a Hora da Graça. Final de semana, claro, tem uma programação vasta para você aqui na TV Primavera. Vem com as edições dos boletins e também a qualquer momento na nossa programação. Ou segunda-feira, à 1h15 da tarde, a gente se encontra aqui novamente. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, protejam-se aí do frio intenso que vai chegar. E uma boa sexta-feira para você e muita graça aí nesse final de semana. Tchau!